Gálatas 4, verso 8 diz: Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu esforço por vocês tenha sido inúteis. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. E lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, porque eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como vocês sabem, por causa de uma doença é que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. E embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou com desdém, ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Uma outra versão para esse texto também seria: é bom ser zeloso pelo bem, mas é importante rever as motivações do mesmo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. E eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo quanto a vocês. Senhor, essa é a tua palavra. Estamos tão felizes de estarmos aqui, Senhor. O Senhor já nos tocou de forma tão graciosa que, enquanto exaltávamos o teu nome, Senhor, através dos hinos, o Senhor já nos tocou, ó Deus, de uma forma tão profunda, para expressarmos a nossa gratidão a Ti, e a nossa fidelidade por meio da entrega dos dízimos e das ofertas. E agora, Senhor, toca-nos com o Teu Espírito, para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos ouvidos sejam abertos, e para que o nosso coração seja inclinado na direção da Tua voz. Ajuda, Senhor, o pregador desta noite, para que com sabedoria e graça da parte do Senhor, ele possa transmitir com fidelidade a Tua palavra ao coração do Teu povo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, a preocupação de Paulo com essa carta aos Gálatas é combater na igreja da Galácia qualquer relacionamento com Deus o Pai que não seja por meio de Jesus Cristo. Por isso é que Paulo relembra a esses irmãos, na introdução do seu evangelho, o que é a graça nos dada da parte de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos rapidamente ler esse texto, por favor. Abre aí comigo em Gálatas capítulo 1, o versículo de número 3. Olha o que Paulo diz:
A vocês, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então Paulo está nos lembrando na introdução dessa carta, que a única maneira de nós sermos livres da corrupção desse mundo, para desfrutarmos de fato de um relacionamento com Deus significativo, é por meio de Jesus Cristo. Posteriormente, irmãos, Paulo censura a postura dos Gálatas em relação à compreensão do Evangelho. Paulo vai dizer aqui no verso 6: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Deus, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Ele relembra a esses irmãos o seu exemplo pessoal, como ele um dia esteve iludido com a seita dos fariseus e tentava construir pelo seu mérito um relacionamento com Jesus, até que os seus olhos foram abertos. Ele lembra a esses irmãos a maneira como ele enfrentou Pedro, por causa de uma falsa compreensão, e da maneira religiosa, da maneira preconceituosa como Pedro fez descaso dos gentios na presença dos judeus. Ele lembra a eles de que toda a vida de Jesus só pode ser concedida a uma pessoa pela fé que essa pessoa deposita no sacrifício de Cristo. O Espírito e os milagres só podem ser recebidos pela fé. Isso está no capítulo de número 3. Conforme nos ensina as Escrituras, diz Paulo, a respeito de Abraão, ele confiou em Deus, e é por causa dessa confiança em Deus que Abraão depositou nas promessas de Deus, que Deus passou a tratá-lo como alguém inocente. Aliás, irmãos, o apóstolo Paulo nos lembra que o objetivo da lei não era invalidar a promessa. Deus nunca pretendeu que nós recebêssemos a sua própria vida por meio do nosso esforço próprio. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Se a salvação sempre foi por meio da fé, então o papel da lei era o de nos mostrar a nossa incapacidade, o quanto nós dependemos de Deus, e refrear o mal em nossos corações. Uma vez que Cristo se manifestou, vai dizer o apóstolo Paulo, agora aqueles que creem em Cristo de fato se tornaram filhos de Deus, foram batizados em Cristo, revestidos de Cristo, têm a sua identidade formada a partir do relacionamento com Cristo em Deus o Pai. O seu relacionamento com Deus é conforme não os seus méritos, mas os méritos de Jesus. Eles receberam novas vestes para estarem diante de Deus. Tem a herança, o penhor da herança, o Espírito Santo foi dado a eles para que neles faça morada, para que eles possam chamar a Deus de Paizinho. Alguém está comigo aqui? Não somos mais filhos imaturos, não somos mais escravos, diz Paulo. Nós não precisamos mais de tutores para que possamos desfrutar da nossa herança. Cristo se manifestou para que sejamos como Ele é diante de Deus o Pai. Amém, irmãos? E agora o apóstolo Paulo vai dizer para esses irmãos que ele está indignado com o procedimento deles, porque eles estão voltando para o lugar de onde eles saíram. Olha o que Paulo diz: antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês serviam aos ídolos mudos, vocês serviam aos deuses que na verdade nem são deuses, e vocês estão voltando a se colocarem debaixo dessa escravidão. Agora, irmãos,
Fica muito claro para nós, lendo a carta de Paulo aos Gálatas, que esses irmãos não estavam voltando para o mundo, esses irmãos não estavam voltando para a idolatria, eles não estavam voltando a cultuar os ídolos, a cultuar os deuses que não são deuses. O que esses irmãos estão fazendo é modificar o seu relacionamento com Deus pela confiança em Cristo, para torná-lo por meio dos méritos. Pensar que a relação com Deus só pode ser dada à medida em que o homem consegue conquistar esses méritos por meio da obediência da lei. Mas Paulo vai chamar isso de volta aos ídolos. Por quê, irmãos? Porque a maneira como esses cristãos estão se relacionando com a própria lei pode ser chamado de idolatria. Se o único meio pelo qual nós podemos nos relacionar com Deus é o Senhor Jesus Cristo, qualquer objeto ou pessoa que é posto no lugar de Cristo para mediar a nossa relação com Deus se torna um ídolo. A própria lei pode se tornar um ídolo quando nós atribuímos a ela poder que ela não possui para nos conectar com Deus o Pai. Paulo está dizendo, porque vocês estão tentando se relacionar com Deus pelo seu esforço próprio, a lei se tornou um ídolo para vocês, a lei se tornou um Deus para vocês. E porque a lei está se pondo entre vocês e Deus, vocês estão tentando se aperfeiçoar diante de Deus, ou conseguir se relacionar com Deus pelo esforço da lei, vocês estão sendo idólatras. Vocês estão caminhando na direção da idolatria. Irmãos, é muito simples perceber como a lei pode nos cegar para o valor de Cristo nas nossas vidas, nos fazendo rejeitar o Senhor e tentando se relacionar com Deus pelo esforço próprio. Basta você olhar para os fariseus. Não existe um grupo de pessoas mais cego no texto bíblico do que os fariseus. Por que eram cegos? Porque, meus irmãos, todas as vezes que nós adoramos um ídolo, nós nos tornamos como o ídolo é. Salmo 115 vai dizer que aqueles que adoram os deuses se fazem semelhante a eles. Os deuses têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não podem andar. E o salmista diz: tornem-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Se a lei por si mesma não pode dar a vida, e nós tentamos mediar a nossa relação com Deus pelo nosso esforço e obediência própria, sabe o que vai acontecer comigo e com você? Nós vamos nos tornar vazios. Ao invés de nós adquirirmos vida, a vida vai se esvair, e o vazio que nós estamos tentando preencher por meio do nosso esforço próprio, na verdade vai se tornar nulo. E o apóstolo Paulo vai dizer mais. O apóstolo Paulo vai dizer que essa relação com a lei para tentar se aperfeiçoar diante de Deus, a não ser pela confiança em Cristo, é uma expressão tão profunda de idolatria, é uma relação tão idólatra com a lei, que Paulo vai dizer que é possível que até mesmo espíritos malignos atuem na vida da pessoa, porque ela está adorando ídolos. Assim como os demônios agem na vida de pessoas que se prostram diante de uma imagem, todo aquele que substitui a suficiência de Cristo pela sua própria suficiência, na tentativa de obedecer à lei, se torna um idólatra, e ao tornar-se idólatra, faz-se escravo. Escravo de quem? Escravo da lei, escravo da atuação de espíritos malignos. Mas esses irmãos não estavam apenas adorando a lei. Esses irmãos não eram idólatras apenas de si mesmos, da sua capacidade, tentando se aperfeiçoar diante de Deus pelo esforço da lei. Eles também eram idólatras de quem os estava ensinando isso. Eles estavam adorando
Eles estavam preferindo as pessoas que lhes ensinavam conforme aquilo que eles desejavam, em detrimento de alguém que estava expondo a eles a verdade. Preste atenção, meus irmãos. Olha o que o Paulo diz aqui. O Paulo está dizendo que esse grupo de irmãos preferiam as pessoas que pregavam a eles a mensagem que eles queriam ouvir do que a mensagem que eles precisavam ouvir. Sabe por quê? Porque essas pessoas estavam dando a eles aquilo que eles queriam. Uma vez que eles estavam tentando se aperfeiçoar pelo esforço da lei, era muito útil continuar ouvindo pessoas que reforçavam essa crença negativa, do que de repente ouvir alguém que expunha a eles a verdade e confrontava a sua vida religiosa. E sabe o que é pior? É que a idolatria aqui não é apenas dos falsos mestres. A idolatria aqui não é dos Gálatas adorando os que ensinam uma mentira que é posta como verdade. A idolatria também aqui é dos próprios mestres. Por quê? Porque na tentativa de se sentirem aprovados diante de Deus, eles precisam dar às pessoas o que as pessoas gostam de ouvir, para que de alguma forma se sintam satisfeitos e se sintam seguros na presença de Deus pelo aplauso de outras pessoas. É uma idolatria de ambos os lados. Os falsos ídolos ensinam o que o povo quer ouvir, para serem aplaudidos pelo povo, para terem seguranças em si mesmo diante de Deus, e isso é idolatria. E o povo aplaude os falsos ídolos porque ouve o que quer ouvir e não quer ser confrontado com a verdade que pode libertá-los. Portanto, preferem se agarrar às mentiras do que serem confrontados com a verdade. Paulo diz: vocês estão em uma relação idólatra. A lei que deveria estar conduzindo a vocês a Cristo, por ser posta no lugar de Cristo, está cegando vocês, e vocês estão preferindo ouvir as fábulas, ouvir uma distorção da verdade, para que vocês possam se sentir confortáveis naquilo que vocês estão fazendo. Afinal de contas, vocês estão buscando conforto na sua própria força, no seu próprio mérito, do que de alguma maneira dedicar-se à verdade, entregar-se à verdade e ser conformado pela verdade. Escuta aqui, meu irmão. Às vezes as pessoas que amam você não vão dizer a você aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa de ouvir. Paulo tá tão interessado que esses irmãos sejam tirados do erro e sejam levados para a verdade, que eu não sei se você percebeu, mas ele está disposto à flexibilidade. O Paulo diz: olha, eu estou tão disposto que de fato a vida de vocês seja conformada a Cristo e não a mim. Perceba, querido, olha a diferença de Paulo para os falsos mestres. Os falsos mestres estão ensinando pessoas para que essas pessoas sejam como eles querem que elas sejam, e Paulo está ensinando a verdade para que essas pessoas sejam como Cristo deseja que elas sejam. A grande diferença entre o verdadeiro mestre e o falso mestre é que o falso mestre aponta as pessoas para ele mesmo, e o verdadeiro aponta as pessoas para Cristo. O Paulo está tão disposto que essas pessoas sejam tiradas dessa cadeia de idolatria, que ele diz: eu me fiz como vocês. Flexibilidade. O Paulo preferiu se adaptar àquelas pessoas, estar com elas, conviver com elas, falar com elas, andar com elas, para que aquelas pessoas pudessem de alguma maneira ver Cristo na vida de Paulo e ser impactado, do que de alguma maneira enrijecer-se para que aquelas pessoas perdessem a verdade do Evangelho. Quem crê, diga amém. Você nem sabe o que eu falei. Repito. Não. Cara, que doideira. Enquanto os falsos mestres são rígidos na sua postura, ou você age assim,
ou você não faz parte desse grupo. O Paulo, porque é movido pela graça de Deus, tem a sua identidade firmada no Evangelho de Cristo, ele prefere se fazer de tudo para com todos, para que de alguma maneira ele possa alcançar alguns, do que ser inflexível e tentar conformar as pessoas à imagem do que ele deseja. Segundo, o Paulo é transparente, irmãos. Ele não apenas se fez flexível para que as pessoas pudessem conhecer a verdade, mas ele foi transparente, ele permitiu que as pessoas o conhecessem. E eu não sei se você percebeu, mas o Paulo permitiu que essas pessoas o conhecessem, não no melhor momento da sua vida, mas no pior momento da sua história. Quando ele estava enfermo, quando seus olhos estavam tomados de uma enfermidade, que ela poderia ser um obstáculo para os Gálatas crerem na verdade do Evangelho. Meu irmão, nós queremos muito que as pessoas conheçam a nossa vida, principalmente quando vai tudo bem. Obrigado. É raro você cumprimentar uma pessoa na igreja e falar com ela: a paz do Senhor, meu irmão, como é que está a sua vida? Está horrível. Todo mundo está ótima. Estou maravilhosamente maravilhoso, maravilhindo. Mas olha o que o Paulo diz: eu fui transparente. Na verdade, vocês sabem que eu nem pregaria o Evangelho a vocês, nem estava no meu itinerário passar aí pela região da Galácia, estabelecer igrejas, mas por causa de uma enfermidade nos meus olhos, eu tive que parar aí, e quando eu parei aí, eu preguei o Evangelho a vocês, e vocês foram tão receptivos em ouvir a mensagem da minha parte, que vocês me receberam como um anjo. Na verdade não como anjo, vocês me receberam como se eu fosse o próprio Cristo. Eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer para os irmãos que Deus usa o sofrimento para cumprir os propósitos dele. Quero só abrir um parênteses aqui e lembrar para você que os irmãos da Galácia não teriam sido evangelizados caso Paulo não tivesse ficado doente. Quero só lembrar para os irmãos que se o Paulo não tivesse ficado preso, nós não teríamos as cartas. Quero só lembrar aos irmãos que se o nosso Senhor não tivesse sido torturado, massacrado, moído, ferido, morto por mim e por você, nós não poderíamos ser salvos. Escuta aqui, querido, eu não consigo entender, e talvez você nunca consiga entender, mas Deus muitas vezes permite que a gente sofra com o fim de cumprir os seus propósitos na minha vida e na sua vida. Não é isso que o Paulo diz em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escuta aqui, o Paulo não disse sabemos que as coisas boas cooperam. Ele diz sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Segura, porque aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aqueles que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. E o que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não foi Ele quem entregou o seu próprio Filho por nós? Não foi Ele que não poupou Jesus, antes o entregou, para que juntamente com Ele pudesse nos dar todas as coisas? Quem é que vai tentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Não é Deus quem te justifica? Quem é que vai separar você? Quem é que vai? Não foi Cristo quem morreu por você, não foi Ele quem ressuscitou, não é Ele que está à direita de Deus, não é Ele que intercede por você. Quem é que pode te separar do amor de Cristo? Escuta aqui, será a fome, o perigo, a nudez, a espada, como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz: bendito seja o Deus de toda misericórdia, o Pai de toda consolação, que nos consola nos sofrimentos que nós enfrentamos, para que por meio do que temos sido consolados, nós possamos consolar outras pessoas. Sabe para que você sofre? Para cumprir o propósito. Você sofre para cumprir um propósito, meu irmão. O Paulo diz: eu fui transparente.
Meu irmão, você consegue imaginar? Eu vou dizer uma coisa para você. O dia que eu fui no psiquiatra e ele me disse: você está com depressão, a última coisa que eu queria é pegar o microfone e vir para o púlpito pregar o evangelho. Porque eu pensava assim: o que as pessoas vão pensar de mim quando elas souberem que eu sou um pastor com depressão no púlpito pregando o evangelho? Elas vão dizer: mas você está pregando o evangelho que você não vive? Está em pecado? O Paulo disse: eu fui transparente. Os meus olhos estavam enfermos. Esses dias a minha esposa comeu cravo, né? Foi cravo. A gente comeu um arroz doce, irmãos, e tinha cravo. Nem a minha esposa sabia que ela era alérgica a cravo. Irmão, ela levantou no outro dia, ela parecia o Lula Molusco. Ela estava com o olho assim, lindo, irmãos. Quase que eu falei para ela: amor, eu acho que na entrada do casamento podia ter sido assim. Ia ficar chiquérrimo. Uma maquiagem assim diferente, irmão. Meu irmão, é constrangedor. Vamos falar a verdade. Quem aqui já teve um problema nos seus olhos e ficou constrangido de aparecer na presença de outras pessoas? Quem aqui já teve conjuntivite ou alguma coisa semelhante a isso que a minha esposa teve? Uma alergia e o seu rosto inchou. Quem aqui? Meu irmão, vamos falar a verdade. Quando algo afeta o nosso rosto, é constrangedor, sim ou não? Minha esposa ficou o dia inteiro com gelo. Ah, meu Deus! Ah! Irmãos, ela ficou linda mesmo de olho inchado. Te amo para sempre. Você é o meu amor eterno. Te dei meu coração. De olho inchado ou não. Irmãos, não fui eu, amém, irmãos? Não fui eu, amém, irmãos? Minha mãe ensinou que quando se bate mulher só no estômago para ninguém ver. Tô brincando. Tô brincando, é brincadeira, amém, irmãos? Tô vigiando. Presta atenção, queridos. Imagina você, meu irmão, com uma enfermidade nos seus olhos, ao ponto das pessoas desejarem arrancar os olhos dela e darem para você. Meu irmão, será que o estado de Paulo era bonito ou era feio? Mas ele foi transparente. Sabe o que é mais bonito, irmãos? O mais bonito é perceber o sentimento que estava no coração desse apóstolo. Olha o que ele disse. Ele falou assim: eu estou sofrendo dores como que de parto. Paulo está tão indignado com a idolatria dos Gálatas que ele diz: eu estou sofrendo como uma mãe sofre por um filho que está para nascer. Meu filho, eu não sei como é a sua mãe, mas eu sei como é a minha mãe. Mãe faz de tudo por um filho. A minha mãe foi capaz de abrir mão da minha companhia, talvez no momento mais difícil da vida dela, quando meu pai tinha falecido fazia 15 dias, com 38 anos, num acidente de carro. Sabe por quê? Porque pais não criam filhos para si, pais criam filhos para o mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: enquanto esses falsos apóstolos estão querendo tornar vocês discípulos deles, eu quero tornar vocês alguém semelhante a Jesus. A minha dor não é para que vocês fiquem grudados em mim, fiquem de alguma maneira presos a mim. Não, eu estou sofrendo para vocês, para que vocês caminhem. Eu estou sofrendo por vocês, para que vocês avancem. Eu estou sofrendo por vocês, para que vocês continuem a sua jornada de fé. Meus irmãos, olha o sentimento do coração desse homem. O cara não está interessado em construir um ministério para ele, que leva o nome dele, com pessoas que vão dizer: meu discípulo, meu discipulador foi o Paulo. Paulo não está nem um pouco se lixando com isso. O sentimento dele é o sentimento de uma mãe que está fazendo coisas pelo outro, porque ama o outro, independente do que o outro fará por si. O sentimento dele é: eu quero ver você crescer, e ponto final. Se você for se assemelhar a mim em alguma coisa, que você seja semelhante a mim naquilo que eu sou semelhante a Cristo, porque tudo que eu desejo é que você seja como o seu Senhor.
Cara, é isso que nós precisamos. É essa a mensagem que nós precisamos ouvir, de pessoas que realmente nos amam ao ponto de nos confrontarem quando percebem que nós estamos cegos por algum ídolo que nós colocamos no lugar de Cristo na nossa vida. Você acha que quem te ama é quem acaricia você? Você acha que quem te ama é quem fica usando você para que de alguma maneira você tenha um entretenimento, saia daqui feliz e vazio do Evangelho? Você acha que quem te ama é quem de alguma maneira está tentando trazer você para o seu clã de fãs, do que apontar você para se tornar um discípulo de Cristo? Meu irmão, preste atenção. O dia que você encontrar com alguém que é capaz de denunciar o teu pecado por causa do Evangelho, essa pessoa te ama de verdade. Essa pessoa verdadeiramente está comprometida com a tua vida, com a tua história. Eu termino dizendo para você aqui essa noite. Alguns meses atrás, eu encontrei com um dos meus professores de seminário. Ele chama Wilson Porte. É um dos melhores professores que eu tive. Gosto pra caramba dele. Me deu aula de panorama do Antigo Testamento, introdução ao Gênesis e outras matérias. O cara fera. Eu encontrei com ele no aeroporto e ele falou comigo: Vinícius, olha, estou impressionado com o que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho visto por onde Deus tem te levado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente foi conversando. Eu falei para ele: ô professor, eu admiro tanto o Senhor. E a conversa vai, a conversa vem e tal. Ele falou comigo assim: Vinícius, o dia que você subir no púlpito para pregar, se lembre que naqueles poucos minutos o destino eterno das pessoas está na tua mão. O dia que você subir no púlpito para pregar, aqueles 40 minutos que você tem o microfone nas suas mãos, o destino eterno daquelas pessoas está na tua responsabilidade. Irmãos, isso é muito sério, sabe por quê? Há 4 meses atrás, quando eu assumi o pastoreio da igreja do Paquetá, tinha um jovem no culto. Ele se chamava Hansen. Ele tinha 19 anos. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor. E um domingo ele foi para ouvir a pregação do Evangelho. E naquele domingo, como eu busco fazer por causa da compreensão que tenho da palavra de Deus, eu expus para a igreja o Evangelho. Eu expus para eles a confiança na pessoa de Cristo, para que Cristo seja o único e suficiente Salvador, aquele que transforma a vida, transforma a história, muda o coração. Pois bem, no término do culto, aquele jovem se reconciliou com Jesus. No outro dia pela manhã, ele saiu de viagem, 3 horas da manhã, segunda-feira, no carro com 4 pessoas. Aquele jovem sofreu um acidente e ele veio a óbito instantaneamente. Eu pergunto para você: já pensou se ele tivesse ouvido uma mensagem de prosperidade? Você já pensou se ele tivesse ouvido uma mensagem que garante para ele vida nessa vida apenas? A satisfação dos seus prazeres e não do coração de Deus. Meu irmão, sabe o que fez com que aquele jovem voltasse para os caminhos do Senhor, reconciliasse com Jesus e pudesse partir na certeza da vida eterna? Foi ouvir que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Que somente pela confiança que nós depositamos em Cristo é que nós podemos ser salvos. Será que vocês não percebem que quando algo é posto no lugar de Cristo na sua vida, esse algo ocupa o centro do teu coração, isso se torna um ídolo? E porque esse algo se torna um ídolo, a influência de espíritos malignos vem sobre você? Sabe o que é pior? O pior é que quando a gente faz isso, existem pessoas que vêm até nós para reforçar esse pensamento. E sabe por que elas vêm para reforçar esse pensamento? Não é porque de alguma forma elas estão preocupadas com você, não. É porque de alguma forma elas precisam de alguma maneira se assegurar de que aquilo que elas estão falando, elas se sentirem bem com aquilo, para que elas possam saber que de alguma forma elas também estão aceitas por Deus por aquilo que elas estão fazendo.
Deixa Deus quebrar o seu ídolo nessa noite. Deixa Cristo voltar a ser o centro do teu coração. Que a tua relação com Deus não seja mediada por uma pessoa, não seja mediada por você mesmo, pelo seu esforço. Ela seja mediada única e exclusivamente pela confiança que você deposita no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar. Cara, olha o que o Paulo disse: eu estou sofrendo dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Meu irmão, você já viu uma mulher em contração? Você já viu uma mulher quando ela está nos últimos momentos para ganhar o filho que está sendo gerado no seu ventre, para colocar aquela criança no mundo, para que ela possa ter a sua própria vida, instruída pelos seus pais? Meu irmão, a mulher sente muitas dores, um profundo desconforto. Que Deus nos dê esse desconforto, irmãos, por outras pessoas que estão deixando a sua confiança em Cristo, para que por graça e misericórdia, através da nossa repreensão, essas pessoas possam ter a sua vida reconciliada com Deus. Feche os seus olhos. O que está ocupando o lugar de Cristo no teu coração? Se você é um líder, se você é um pastor, se você é um ministro de louvor, você está pretendendo apontar as pessoas para você ou apontar as pessoas para Cristo? Você está criando discípulos de Cristo ou discípulos seus? Ou você está tentando de alguma maneira ter o senso de confiança por aquilo que você faz, ou você entende que o seu trabalho é fruto da graça e que tudo que você faz é para a glória de Cristo? Senhor, sonda os nossos corações aqui essa noite. Nós vamos participar, ó Deus, do teu corpo, nós vamos participar, ó Deus, do teu sangue, em memória, Senhor. Mas nós não queremos, ó Deus, ser como aquela igreja de Laodiceia, que estava tão cheia de si mesmo, que colocou Cristo para fora. Ou como a igreja de Pérgamo, Senhor, que estava tão cheia da sua reputação, que não percebia a verdade sobre o seu estado. Sonda o nosso coração, Deus, tenha misericórdia de nós, porque nós somos facilmente enganados, somos facilmente ludibriados. Rapidamente, ó Deus, os nossos olhos se cegam, os nossos ouvidos se fecham, o nosso coração endurece, se não é pela tua graça. Se a tua luz não brilhar ao nosso coração, ofuscando, ó Deus, tudo aquilo que pode roubar o teu brilho, Senhor, nós corremos o risco de se perder, Senhor. Eu corro o risco de me perder. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, compadece-te de nós, perceba que somos falhos, Deus, perceba a nossa fraqueza e estende a tua mão para nos tirar desse lugar de escravidão e nos restaurar ao abrigo do teu abraço, Senhor. Nós te amamos, perdoa-nos,
pelos momentos que nós estamos trocando a tua glória, o manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não podem conter as águas, cisternas rachadas que não podem reter as águas. Seja tudo em nós, Senhor, seja tudo para nós. Nós oramos em o nome de Jesus. Ainda com os seus olhos fechados, coloque as suas mãos sobre o seu coração, por favor. E ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga obrigado por me amar, diga obrigado por se importar comigo, ao ponto de não me deixar ignorante, cego, mas me mostrar a verdade. Diga obrigado, Jesus. Nessa noite eu reconheço que Tu és o único Senhor, o suficiente Salvador. Diga: eu me rendo a Ti. Diga: eu me entrego a Ti. Diga: confesso, sou um pecador e preciso do Teu perdão. Diga: por isso eu Te dou a minha vida. Ore também dizendo: por favor, Senhor. Diga: Senhor, eu que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Diga: nessa noite, arrependido, eu volto a Ti, na certeza de que o Senhor me recebe, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, por favor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dar a você, meu irmão, essa oportunidade de tomar essa decisão que pode transformar a sua vida, que pode transformar você completamente, de entregar a sua vida a Jesus Cristo ou de voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você esteja aqui essa noite e você ouviu a pregação da palavra de Deus, você ouviu a pregação do Evangelho, e o Espírito Santo tocou você, e você sabe aí dentro do seu coração que você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se você é essa pessoa que foi tocado pela mensagem do Evangelho, você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, a gente quer muito orar com você, a gente quer muito orar por você. Se você quer receber essa oração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, para que a gente pudesse te conhecer. Existe alguém aqui nessa noite que diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou quero voltar aos caminhos do Senhor, e eu quero receber essa oração. Levanta uma das suas mãos, a gente quer conhecer você e quer orar por você nessa noite. Levante bem alto, por favor, bem alto. Tem duas mãos levantadas aqui, tem uma mão levantada aqui, tem mais uma mão levantada ali. Tem mais alguém? Levanta bem alto, por favor. A gente quer orar com vocês, a gente quer orar por vocês. Glória a Deus. Tem mais uma mão levantada lá atrás. Existe mais alguém? Levanta bem alto, por favor, bem alto. Aqui embaixo tem mais uma mão levantada. Eu vou pedir que vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento, vem cá pertinho de mim, por favor. Eu quero orar com vocês, pode vir, vem cá. Essa pessoa que está do seu lado pode te acompanhar, para que ela não venha sozinha. Vem cá, isso, pode vir. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, vem. Vem. Vem.
Amém. Aleluia. Isso. Enquanto o pessoal está se deslocando, os diáconos vão começar a distribuir os elementos da ceia. Você vai tomar o pão e o cálice, e você vai se assentar, por favor, para a gente saber aonde ele já chegou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você não vai sair daqui até você tomar a ceia. Amém, querido? Amém? Cadê o casal que levantou as mãos? Eles já desceram? Estão chegando ali. Isso. Glória a Deus. Pode chegar mais pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Vamos orar por eles, irmãos. Vamos orar pela vida deles, igreja. Senhor, obrigado a Deus. Deus, eles não precisavam ter vindo aqui à frente para que a decisão deles fosse validada. No momento em que o teu Espírito tocou o coração deles, e mesmo lá no lugar, eles responderam com fé e arrependimento. Naquele momento, o seu Espírito marcou a vida deles. Mas que bom que eles nos deram o privilégio de poder conhecê-los. Que bom que eles resolveram levantar as mãos, porque nós nos importamos com eles. Senhor, ajuda-nos a cuidar deles, a caminhar com eles, a estender-lhes as mãos, para que, como Paulo, Senhor, se fez acessível e transparente, eles possam encontrar essa acessibilidade e essa transparência em cada um de nós, ó Deus. Não apenas em um pastor, mas em cada um de nós, porque nós somos uma família, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, os ajude a partir de hoje a viver essa nova vida, juntamente conosco. Nós te pedimos isso, agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, muito obrigado que vocês vieram aqui. Sabe, o fato de vocês terem vindo aqui não confirma a oração que vocês fizeram lá, mas é muito bom poder ter vocês aqui, porque a gente pode olhar nos olhos de vocês, conhecer vocês, a gente pode orar com vocês e se comprometer como igreja a cuidar de vocês, que a partir de hoje vocês são a nossa família, vocês fazem parte da nossa família, e como família a gente quer cuidar bem de vocês, amém? A gente quer cuidar muito bem de vocês. Se vocês nos permitirem, a gente queria muito anotar os dados pessoais de vocês, para poder ligar para vocês, acompanhar vocês, pode ser? Vai levar 2 minutos, é muito rápido. Esse pessoal de coletivo vai me ajudar a tomar os dados de vocês, mas quando terminar lá, vocês podem voltar, a gente vai estar aqui ainda, tá bom? A gente vai estar aqui, eu faço questão de dar um abraço em vocês, pode ser? Então tá bom. Então enquanto eles saem, vamos amá-los em nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaude, amém. Glória a Deus. Amém. Fica de pé no seu lugar. Hoje eu passei um pouquinho da hora, me desculpem, irmãos, mas eu creio que Deus está nos tocando, amém? Irmãos, esse pão e esse cálice sinalizam, irmãos, que nada é mais importante do que Jesus. Nada pode ser mais importante na nossa vida do que o Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, em 1 Coríntios 11:17,
ele partiu o pão e, tendo dado graças, ele disse: esse é o meu corpo, que é partido no lugar de vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança no seu sangue e disse: este cálice representa a nova aliança que será firmada no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Todos juntos, irmãos, todos juntos, lembrando-nos de que a nossa reconciliação com Deus se dá por meio de Cristo, e uns com os outros por meio de Cristo. Todos juntos, irmãos, comamos o pão e bebamos o cálice. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria que você ficasse um minuto em silêncio. Segura o teu cálice e fica um minuto em silêncio, meu irmão, só pensando naquilo que Jesus fez por você. Segura o teu cálice e se lembre que ele está vazio, porque Cristo se esvaziou para que você fosse cheio. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. E quem crê, diga amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Vá na graça, vá na paz, em nome de Jesus.